A principal forma de desenhar qualquer personagem está em entender as principais características do personagem. Características como cor do cabelo, a forma do cabelo, alguma marca de expressão do rosto, alguma característica do rosto como uma distância maior entre os olhos ou menor, uma boca mais larga ou mais pequena, lábios maiores ou menores. Essas características vão te ajudar a passar o desenho para a folha, independente do estilo de desenho que você esteja fazendo. Realismo, cartoon, mangá, HQ, tanto faz. Com essa breve explicação, hoje eu vou passar para vocês dicas de como desenhar qualquer personagem em qualquer estilo. Isso enquanto desenho a personagem Frieren de Sou no Frieren, que é um anime que lançou recentemente. Tô começando a assistir agora. Quase chorei no primeiro episódio, mas está de boa. Depois de perceber as principais características, como eu citei antes, pegue uma referência. Uma referência vai ser essencial. Tanto iniciantes quanto profissionais ou intermediários precisam de uma referência, pois muitas vezes um desenhista, quando vai fazer um desenho de cabeça, ele tem certa ideia de como ele quer o desenho, uma vaga ideia de como ele vai passar para a folha. Pegar uma referência vai te ajudar a fixar essa ideia e passar para a folha. Vai evitar com que você passe por aquilo do bloqueio criativo ou simplesmente não sabe o que fazer no desenho porque você ainda não tem uma bagagem mental grande o suficiente para poder completar aquele desenho. Isso você pode pegar uma referência para a pose do personagem, por exemplo, para a boca, nariz, orelha, tanto faz. Você pode pegar uma referência para cada coisa que você queira adicionar no seu desenho. Isso vai te ajudar a ter mais bagagem, a criar mais coisas com o tempo. Como em muitos vídeos por aí, vamos começar pela cabeça, que é a parte que pode ser considerada a mais importante, já que ela por si só tem várias expressões, ou seja, pode ser diversificada de várias formas diferentes, como por exemplo, o movimento da sobrancelha, dos olhos e da boca podem criar infinitas expressões faciais. Logo, é algo que você pode trabalhar à parte, até dar um vídeo à parte aqui, como trabalhar as expressões faciais do rosto. Começando com o rosto, é bom você demarcar cada local certinho do rosto, como por exemplo, aquela famosa bolinha, mas se atente aqui. Não pense nessa forma como uma bola, pense como uma esfera, um objeto tridimensional que você pode rotacioná-lo para qualquer lado. E isso vale para qualquer forma simples que você for fazer nesse desenho ou em qualquer desenho. E como você vai fazer essa divisão dos olhos, boca, nariz e orelha? Simples, façam como eu estou fazendo aqui. Vocês podem modificar uma coisa ou outra, claro, o problema é você não modificar demais, porque aí pode ficar algo estranho e que você mesmo não goste, mas fica ao seu querer. Afinal, desenhar não é só copiar um desenho, é sim tentar criar algo em cima disso, tentar criar algo novo a partir de algo pré-existente. No começo desse desenho, eu resolvi fazer a personagem meio que sorrindo ali. Porém, uma característica dessa personagem no anime, que isso é importante de se atentar caso você queira até criar futuros personagens, eu percebi a principal característica da personagem, que é ela vive muitos anos, ela vive milhares de anos. Por isso, ela já viu muitas coisas, apesar da aparência, ela é muito velha em relação aos humanos do anime. Logo, ela tem uma expressão mais serena, mais suave, como se não estivesse dando bola para qualquer coisa que ela vê no seu dia a dia. Então, essa expressão neutra eu resolvi mudar, pois primeiro eu desenhei ela sorrindo e depois eu mudei lá na frente para deixar ela com uma expressão mais serena, mais suave. Continuando com o corpo. Muitas pessoas têm dificuldade em desenhar, fazer esboço. Esboço, ele vai servir basicamente para facilitar o processo de arte final do seu desenho. Basicamente isso. Ele vai servir para botar todas as características do personagem no esboço, para no final você não ter dificuldade em terminar a arte final. E outra coisa que deixa isso meio complicado é que não existe um esboço específico que você deve usar. Como, por exemplo, você pode pesquisar no Pinterest, esboço corpo humano. Você vai ver trocentos de esboços diferentes. E isso é porque cada pessoa utiliza alguma coisa diferente que vai facilitar no processo de desenho dela. Logo, você pode utilizar qualquer tipo de esboço que facilite o seu processo. E também eu recomendo que você
pegue essa imagem ou vá em algum lugar, imprima para fazer o esboço por cima, ou leve para o digital e faça o esboço por cima da referência que você está usando para desenhar esse personagem. Tendo isso em mente, pegue esse esboço que você fez por cima do personagem e passe para a folha. Isso antes mesmo de começar o desenho, pois isso vai facilitar todo o seu processo durante o desenho. É uma coisa que eu falo aqui em alguns vídeos, que é importante você utilizar o máximo de ferramentas possíveis que facilitem e te ajudem a aprender a desenhar. Enfim, explicando agora como fazer o esboço do corpo simples. Eu faço a cabeça, depois eu faço o busto do personagem, ou o tórax, e faço também ou normalmente a pelvis ou as marcações dos braços. Aí eu faço logo o movimento que os braços estão fazendo e parto para a parte de baixo das pernas. Normalmente utilizando de formas tridimensionais como caixas, formas ovais, tipo meio redondos mais ovais, e cilindros, que vai ser muito importante para você poder fazer os detalhes do corpo do seu personagem mais rapidamente. Mas isso não foi tão necessário nesse desenho, porque a personagem está com quase que o corpo todo coberto. Logo, eu não precisei me preocupar nessa de desenhar músculo por músculo, todo detalhadinho. Não, eu apenas precisei fazer a personagem na pose que ela estava, que no caso eu peguei uma referência para a pose, como eu falei no início do vídeo, e fiz ela na mesma pose. Eu só precisava fazer com que ela desse a entender que estava naquela pose, para depois eu fazer a roupa por cima. No caso de você querer fazer a roupa do personagem, porém a roupa do personagem não está na referência de pose que você está usando, eu recomendo você pesquisar mais referências da personagem com aquela mesma roupa, para você ter uma maior bagagem visual de como é aquela roupa em todo o entorno da personagem, e passar ela para a folha. E o mesmo também vale para algo que a personagem esteja segurando, como algum tipo de arma branca, como um cajado de magia, que no caso é o objeto que a personagem está utilizando aqui na mão direita, em perspectiva dela. E vale para você também, como por exemplo uma espada, sei lá, um livro, alguma coisa do tipo. Você pode precisar de uma referência para fazer isso também. É como eu disse, quanto mais ferramentas para te ajudar, melhor. Algo que pode complicar o seu desenho é se o seu personagem estiver em uma forma de perspectiva, aquela perspectiva exagerada. Por exemplo, o personagem com a mão lá na frente, o rosto muito longe e a outra mão mais longe ainda. Isso pode complicar um pouco, mas se você se atentar à referência que você está utilizando, ou pesquisar diferentes tipos de referência, facilitar o seu processo ao desenhar aquela perspectiva forçada, você vai ter certa facilidade. Tente algumas vezes em outra folha, depois faça no seu desenho. Isso vai te ajudar a não ficar apagando e refazendo muitas vezes e terminar rasgando a sua folha ou amassando ela. Bom, até aqui eu acho que você já conseguiu entender como é o meu processo de desenhar, tipo, pelo menos a silhueta do corpo utilizando de um esboço básico. E eu acredito que você já saiba também como utilizar as ferramentas que estão ao seu alcance para desenhar um personagem de qualquer forma, tá ligado? Isso você pode desenhar, tipo, somente o rosto, só você precisar referências de rosto, tipo, o corpo. Você pode precisar de diferentes referências e tentar praticar. O negócio você tem que praticar até acertar. Não é praticar uma vez, não funcionou, não quero mais. Cara, isso não vai fazer você aprender. O que vai fazer você aprender é tentar até conseguir. Você só precisa conseguir uma vez. Conseguindo essa uma vez, você vai entender o que você está fazendo de certo e errado e vai conseguir replicar as coisas certas que você está praticando. Antes de fazer um desenho minimamente parecido com esse, eu errei várias e várias vezes. E isso com desenhos que eu estava olhando fixamente a pose do personagem e simplesmente passando para a folha, ou seja, eu estava copiando o desenho e eu errava muito. Hoje não, hoje eu consigo olhar para um personagem, uma referência, mesclar as duas e fazer em uma folha. Eu também já consigo desenhar alguns tipos de personagens simplesmente de cabeça, porque eu já tenho certa bagagem visual, eu já tenho certa prática com isso e eu consigo. Isso não demorou algumas horas ou semanas. Eu já estou há cerca de 5 anos desenhando. Eu ficava certo tempo parando e voltando a desenhar, eu ficava nesse processo de parar e voltar, por isso eu não estou mais avançado, já era para mim estar muito melhor no desenho. Entende? Você tem que praticar, você tem que fazer, é a prática que vai te levar à perfeição. E ela está longe, sério, ela está muito longe, mas correr atrás dela vai te fazer se sentir bem quando você conseguir fazer um desenho que você goste. Não tem nada melhor do que você perceber que fez o desenho que você goste. Continuando.
Já tendo terminado as roupas e o rosto, vamos para a parte do cabelo. O cabelo você também pode pegar uma referência. No meu caso, eu não peguei. Eu utilizei de formas circulares e retas para tentar fazer o cabelo dando um ar de movimento, ou seja, uma sensação de movimento no cabelo. E eu acho que eu consegui fazer isso. Terminando o cabelo, corpo, rosto, olhos, essas coisas, vamos para ou um segundo esboço, que no caso você vai apagar tudo que você fez agora e passar uma outra linha por cima para tirar todos aqueles riscos em excesso, ou você pode partir logo para line art, depende muito do seu gosto. Você pode adicionar outras coisas no seu desenho, como, sei lá, por exemplo, algumas coisas voando, um cenáriozinho de fundo que você pode precisar de uma referência para fazer, algo que se encaixe no seu desenho, não fique muito deslocado. Porém, aqui não vamos trabalhar com cenários, somente com a criação do personagem. Continuando, como fazer a line art dele? É bem simples na real. Caso você queira um vídeo mais explicativo sobre line art, eu já fiz e vou deixar no card aqui em cima. Mas aqui eu vou passar meio que uma breve explicação para você deixar a sua line art um pouco diferenciada da maioria dos desenhos que você vê por aí na internet. E como fazer isso? Simples. Primeiro, os objetos que estão mais em fundo vão estar com uma linha mais fina. Os objetos que estão mais perto do ponto de vista, ou seja, de você que está vendo, ou da câmera, tanto faz, vai estar mais grosso ou maior. No caso, a linha vai estar mais grossa. Porque isso é nítido. Maior, menor. Menor linha, maior linha. Isso também vai valer para os pontos de sombra. Ou seja, se a luz está vinda desse lado, aqui vai estar mais claro, logo vai ser a linha normal do personagem, tipo a line art normal. Porém, desse outro lado, a line art vai estar com uma linha um pouco mais grossa, que é para referenciar esse lado de maior sombra. Caso você esteja fazendo um cenário, algumas pessoas, ou sei lá, animais de fundo, alguma coisa de fundo, e queira destacar principalmente o personagem que você está fazendo, que está em maior destaque, faça um contorno, não é todas as linhas, é somente o contorno, a silhueta do seu personagem com uma linha ainda mais grossa. Isso vai te ajudar a destacar o seu personagem de tudo que está aparecendo na imagem, no desenho. Isso normalmente é utilizado mais em mangá, ou seja, o mangaka vai lá, faz um personagem com várias coisas de fundo, ou seja, um cenário muito detalhado, e ele desenha os personagens principais que estão em destaque, ele vai fazer uma silhueta com uma linha mais grossa ao redor dos personagens, que era justamente para destacar ele de muitos detalhes que estão na folha ao mesmo tempo. Terminando a parte da line art, você pode ter dois caminhos por aqui, ou fazer algo mais partindo para o preto e o branco, ou colorir. No caso, eu escolhi colorir, mas eu vou passar aqui e você pode fazer em ambos os caminhos. Eu, particularmente, gosto mais de preto e branco. Eu sei trabalhar mais o preto e o branco. Você pode utilizar de duas coisas no desenho digital: retículas e rachuras. São as principais que eu vou indicar. Essas duas você já vai poder utilizar no lugar da sombra simples e vai poder fazer muito mais além disso, aprendendo a sombra simples. Pois com rachuras, como eu já fiz um vídeo aqui explicando sobre rachuras, vai ficar aqui, você consegue trabalhar muito mais meio que um degradê, tipo um escuro total para um branco total, e você consegue passar também uma sensação de movimento com ela, a sensação de volume do personagem ou do corpo que você está desenhando, como por exemplo um círculo, uma bola, um braço, tanto faz. Você consegue passar essa sensação de volume. As rachuras você vai praticar tanto no tradicional quanto no digital. Você vai trabalhar com linhas rápidas, normalmente do mesmo tamanho e na mesma direção. Agora com retículas é bem simples, você só vai definir os pontos de sombra, após definir um ponto de luz e botar as retículas por cima, no caso no digital, porque no tradicional não tem como fazer. Partindo para como colorir, isso não tem como eu te ensinar, simplesmente não tem, porque colorir é uma coisa muito difícil, independente do tradicional ou no digital. E começando pelo tradicional, o tradicional você vai escolher as cores, escolher uma referência ali, pegar as cores, tudo de boa, aplique, define os pontos de sombra, aplique primeiro o tom mais escuro, porque o tom mais claro vai servir para mesclar e deixar uma pintura mais homogênea. Evite com todas as forças
riscar muito a folha, tipo, pegar muito na ponta do lápis. Evite pegar muito perto do lápis, porque você vai deixar muito marcado. Pegue mais na ponta, porque você vai conseguir aplicar menos forças e aplicar mais camadas no desenho, porque o colorido tradicional se baseia em fazer camadas de cor. Você vai fazer o tom escuro, que é a primeira camada, depois você vai aplicar a cor base, que é a cor, por exemplo, uma cor de pele, que é o que vai mesclar ali com um tom escuro, que é a segunda camada. Você pode passar uma outra ali para deixar mais homogênea ainda, uma pintura mais homogênea, que é uma terceira camada. E é isso, você vai aplicando camadas por cima de camadas. No caso de fazer, por exemplo, uma luz no desenho, é quase que o mesmo processo. Ou você pode deixar o desenho mais branco. A área que está com mais luz, você deixa ali um pouco mais branca, que também vai passar uma sensação de luminosidade boa. Mas é algo que você não vai aprender somente com essa explicação. É uma coisa básica que você pode fazer, praticar e vai funcionar, mas você não vai aprender tudo somente com isso. É o básico. Então, caso você queira aprender sobre o círculo cromático, que é o que você vai precisar aprender para utilizar as cores da forma certa, vá nesse vídeo aqui, depois que terminar esse vídeo que você está assistindo agora. Nesse desenho específico, eu resolvi não trazer a parte colorida dele. E o porquê? Simples. Eu vou fazer um vídeo aqui específico colorindo o desenho. Como colorir o desenho. E essa parte de colorir é uma coisa que, além de dar um vídeo por si só, é uma coisa complicada e que não dá para explicar em 3 minutos de vídeo, que foi o que eu tentei fazer aqui com uma coisa básica. Então, eu não vou mostrar a arte final colorida. E caso você queira fazer desenhos como esse, e até melhores do que eu faço, vai no primeiro link da descrição, lá tem o link de um curso muito bom e como desenhar do Thiago Spiked, que além de ensinar tudo que eu já sei até agora, vai ensinar muito mais. Ele, por exemplo, já lançou HQ, já lançou quadrinho, manga, ou você pode chamar de mangá também, tanto faz, é a mesma coisa, só muda a região. É um cara que tem mais de 20 anos de experiência, completou esse ano 10 anos de canal e eu recomendo muito para vocês.